Boa noite, meus irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré de Mira Estrela. Eu quero agradecer à casa pelo convite que me fizeram para que eu pudesse fazer essa palestra dessa forma, virtual, embora eu não tenha familiaridade com esse tipo de procedimento. As minhas palestras sempre foram feitas presencialmente, né? Que a gente tem condições de avaliar melhor se estamos sendo aprovados ou desaprovados nas nossas narrativas. Mas vamos tentar. Eu peço escusa se de repente a gente der alguma rata, né? Não tiver ao agrado de todos. Mas vamos fazer o possível para que nós possamos ser audível, né? E vocês entendam a mensagem desta noite. Nós trouxemos para essa noite uma mensagem que pouco nos preocupamos com a situação. Vamos começar dizendo que Deus, Ele coloca a gente aqui na Terra e Ele nos coloca de uma forma assim até fraca, né? Nós somos simples, ignorantes, como diz o próprio Livro dos Espíritos, Ele nos criou simples e ignorantes. Mas Ele não joga a gente aqui e deixa à mercê da nossa sorte. Desde o começo da nossa vida, da nossa existência, Ele sempre coloca todas as condições para que nós possamos desempenhar a nossa vida, o nosso progresso, que é a finalidade de todos nós, enquanto encarnados e desencarnados. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos um caminho a percorrer e a nossa finalidade é chegar à plenitude angelical. Então, ele nos faz desta forma e desde quando, antes de nascer, nós temos sido orientados e dirigidos pela espiritualidade para que, ao nascermos, nós tenhamos todas as condições de podermos nos manter. E assim que ele nos dá o nosso pai, nossa mãe, né? Que são os primeiros contatos quando renascemos. E aí então vem mais toda uma série de pessoas nos ajudando. Aí vem nossos irmãos, nossos parentes, vem os nossos professores, a gente vai crescendo, né? Os professores que vão nos ensinar. Ele nos dá os médicos para cuidar da nossa saúde, os enfermeiros, toda uma gama de profissionais de toda a espécie. E ele, enquanto encarnados, ele faz isso conosco. Quer dizer, nós não ficamos aí perdidos, vamos dizer. Nós sempre temos o amparo da divina providência. E assim como ele nos fornece também os elementos naturais, né, que é a natureza, os elementos que nós possamos modificar para o progresso nosso, para o nosso conforto material. E da mesma forma, ele não deixa só à mercê também de seres encarnados cuidando dos encarnados, assim como desses instrumentos que ele nos dá apenas quando da forma material simplesmente. E aí ele nos disponibiliza também os chamados amigos espirituais, né? E esses amigos espirituais, é através deles que nós somos, na verdade, conduzidos. Uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se eles interferem na nossa vida, então a resposta vem: muito mais do que imagineis. Quer dizer, na verdade, eles vos orientam, eles vos conduzem, né? Eles participam muito mais da nossa vida do que nós imaginamos. Às vezes muita ideia que nos aparece repentinamente
nós consideramos que isso foi força da nossa inteligência. Não, eu sou inteligente, olha só o que eu pensei aqui. Na verdade, são orientações recebidas lá do mundo espírita, mundo espiritual. Então, essa doutrina espírita, ela nos dá umas orientações e nos dá assim um certo conforto para que nós possamos manter o nosso enfrentamento no dia a dia. E para que a gente se aperfeiçoe cada vez mais, porque essa é a nossa finalidade. Nós não viemos aqui para comer bolo e tomar Coca-Cola, não. Nós viemos aqui para nos evoluirmos, principalmente moralmente, né? Mais moralmente. Então, pouco importa nesse caso aí os bens materiais que amealhamos, né? Que nem é muito bem visto, né? Se não for bem utilizado. A nossa finalidade é crescermos moral e espiritualmente, né? A própria espiritualidade nos orienta quando se foi perguntado qual seria a melhor religião, e os espíritos respondem: a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus, que te faz melhor, né? Então a nossa finalidade aqui é essa. E para isso, então Jesus, Deus, né, nos concede também os amigos espirituais. Quem são esses amigos espirituais? O Allan Kardec, ele classifica esses amigos espirituais em 3 categorias, que são eles: espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos. Então nós vamos discorrer sobre esses espíritos no decorrer dessa nossa explanação. Quem são o espírito protetor? O espírito protetor é um espírito mais evoluído do que nós. Ele não está num patamar de angelitude, mas ele é um espírito mais evoluído do que nós, e ele já passou por diversas outras experiências, e ele é sempre um bom espírito, né? E a intenção dele é sempre nos levar para o caminho do bem. E nós chamamos então esse espírito, nós conhecemos no mundo espírita, de anjo guardião, né? Ou anjo, espírito protetor. E então ele sempre vem nos auxiliar. Qualquer descuido que a gente der, ele vem ali e dá uma soprada na nossa mente, no nosso ouvido, para que a gente modifique o nosso caminho, sempre procurando o bem. Ele nos aconselha, né, naqueles momentos das nossas aflições, ele está sempre ali nos aconselhando, nos orientando, naqueles momentos que nós às vezes nos desesperamos. Por isso que é sempre bom não tomarmos atitudes assim inesperadas, né? Quando surge algum problema, vamos dar um tempo, vamos ver com paciência. Já conhece aquele ditado que o travesseiro resolve muitos dos nossos problemas. Na verdade é isso mesmo, não é que o travesseiro resolve. Naquele momento ali que a gente está dormindo, nós temos condições de conversar com o nosso anjo guardião, nós temos condições, ele tem mais facilidade de nos orientar. Então, às vezes nós deitamos com um problema muito sério e acordamos já com praticamente a solução do problema. Por quê? Porque nós fomos resgatados, nosso espírito foi resgatado pelo anjo guardião, né, que nos levou para o mundo espiritual momentaneamente, para que a gente fosse orientado a tomar a melhor decisão naquele momento ali. Então, eles não são seres assim privilegiados, né? Eles não foram criados também puros e vieram aqui com essa missão. Eles são um espírito que chegaram à meta, né? Geralmente, eles não precisam mais de reencarnação. Não que eles não venham reencarnar, porque às vezes, até para esse mistério, eles se reencarnam para nos auxiliar melhor aqui enquanto encarnados, né?
eles já percorreram a estrada do progresso e vêm nos ajudar. Então, eles são espíritos que nos acompanham, às vezes, por diversas encarnações. Não é apenas nesse momento, nessa encarnação, que ele está do nosso lado, não. Ele nos acompanha, via de regra, por muitas e muitas encarnações, porque nós criamos um laço de afetividade e de compromisso um para com o outro. E como ele conseguiu de uma forma assim persistente a chegar nesse patamar, ele tem assim, para ele ficar de consciência tranquila, ele quer também que nós evoluamos, né? A missão deles é mais ou menos prolongada, é mais prolongada, né? Então ele está lá acompanhando no planejamento da nossa reencarnação, né? No planejamento reencarnatório, ele está ali junto com a espiritualidade, dando as orientações necessárias, dizendo quais são as nossas fraquezas, até onde a gente suporta, né? A missão. E ele vai orientando já naquele momento do planejamento da nossa vida. E ele vai acompanhando a nós desde o renascimento, desde o momento em que renascemos também, enquanto encarnados, né? E até a desencarnação. E depois ele continua também nos dando o amparo lá no desligamento dos nossos dos liames, né? Fluídicos, que depois da morte, ele está ali acompanhando, nos auxiliando a encontrar o melhor lugar na pátria espiritual. Ele, via de regra, ele vai estar sempre junto conosco. Ele não intervém absolutamente na nossa vontade, porque isso daí faz parte da lei do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é intocável. Deus nos deu essa condição para que nós saibamos tomar as decisões. Ele pode sugerir para nós, ele fala conosco, mas ele não vai obrigar a gente a fazer aquilo. Ele deixa por nossa conta, por conta do nosso livre-arbítrio. Então, ele sofre quando nós erramos, né? Ele está orientando, e de repente a gente desvia-se daquelas orientações lá. Ele sofre, assim como um pai, né? Que dá toda a orientação boa para o filho, uma mãe, e de repente ele vê aquele filho num caminho que não é o desejado. Logicamente que o pai vai sofrer, né? O espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele tem mais ou menos a função de um pai nosso. Às vezes ele até foi um pai nosso em alguma encarnação. Então ele sofre. Quando a gente faz coisa errada aqui, ele fica sofrendo. Como nós percebemos aqui, se um filho nosso se emaranha para o lado errado aí, a gente vai ficar sentido, nós vamos ficar sofrendo. Só que o espírito protetor, o nosso anjo de guarda, ele sofre, mas ele tem assim um certo consolo, porque ele sabe, ele tem a certeza que cedo ou tarde o seu tutelado vai voltar para o bom caminho. Quer dizer, não é uma situação perene, ele sempre vai ter a volta, né, no seu futuro aí e retomar o seu rumo. Então eles se dedicam mais à orientação, e em particular, não deixando entretanto de velar por outros indivíduos, embora eu faça com menos exclusividade. Quer dizer, o nosso anjo guardião, ele é nosso, praticamente exclusivo, ele aquele anjo de guarda, ele é anjo de guarda meu, ele não é anjo de guarda de uma outra pessoa também, ele só é anjo de guarda meu. Só que, de repente, para que, vamos supor que eu esteja numa situação complicada, não estou feliz, e a ideia dele é sempre nos manter feliz. Então, por quê? Porque existe alguma coisa ao nosso derredor, nos nossos relacionamentos interpessoais, que está afetando o meu conforto, né?
psicológico, o que ele vai fazer? Vamos supor que nós estamos ali, temos um filho que está nos causando problema. Ele é o nosso anjo protetor, mas ele vai lá tentar ajudar o anjo protetor daquele meu filho para que as coisas se ajeitem ali, né? Para que aquele meu filho seja melhor orientado e eles consigam ajudar aquele meu filho para que indiretamente me auxiliem. O objetivo é sempre esse, né? Eles exercem uma supervisão geral, né, sobre nós, sobre as nossas existências, tanto no aspecto intelectual, inclusive eles nos orientam nessa forma aí. Quem já não ocorreu de ter estudado numa prova, né, ter estudado numa prova e chegar no momento da prova e caiu exatamente aquela pergunta que você tinha estudado ali, né? Você fala assim, poxa, mas como é que eu fui acertar em pegar aquela matéria ali? Aí tem o dedinho do nosso anjo guardião. Ele não vai estudar para nós, ele não vai guardar os ensinamentos para nós, mas ele vai e nem vai vir responder à prova. Mas naquele momento que a nossa vontade se fez presente, né? O que ele vai fazer? Ele vai direcionar a nossa atenção mais ou menos para aquela pergunta que ele já sabe qual vai ser, né? Então é comum, às vezes, a gente numa montoeira de livro aí, você estudar, pegar um lá acaso, outro tal, e estudar alguns assuntos, depois você chega na prova e cai aqueles assuntos. Isso foi orientação do nosso anjo guardião, né? Ele também ele interfere nas nossas condições morais, na nossa situação moral, que é a mesma situação do nosso filho com problema. Se eu estou com um problema financeiro, por exemplo, e aquilo está me causando um transtorno, está me causando infelicidade, ele vai tentar de todas as formas a me orientar a melhor decisão para que eu me equilibre econômica e financeiramente e tire esse problema da minha vida, né? Que eu passe a ter novamente uma vida mais alegre. Ele empresta mais ênfase, no entanto, ele está mais preocupado e ele despende mais esforço na nossa situação moral, nas nossas condições morais e espirituais. Esse é o grande, a grande finalidade do mundo espiritual, porque o material para eles não tem valor nenhum. O material serve apenas como um meio para que a gente atinja os objetivos, atinja os fins, né? Então, se eu tenho bens materiais que me dão condições de ter o melhor estudo para que eu possa me elevar moralmente e espiritualmente, logicamente que isso daí não é proibido, vamos dizer assim. É até necessário nós termos esse colchão, né, de condições financeiras e econômicas adequadas para a nossa felicidade e para o nosso desempenho. Eles jamais vão nos abandonar. Eles têm uma certa ligação conosco e ele não nos abandona nunca, qualquer que seja a nossa situação, né? Agora, existem momentos em que eles dão um tempo. Vamos supor, ele está falando para nós, olha, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, e a gente persiste em querer continuar errando. O que ele vai fazer? Ele vai se afastar de nós, ele vai ficar de longe, vai esperar, como nós fazemos às vezes, né, com nossos filhos, com as crianças. Não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, né? De repente, você fala, deixa ele pôr o dedo na tomada, que aí ele vai levar um choque, vai saber que não pode pôr o dedo na tomada. Assim o espírito guardião faz conosco.
Então, quando ele vê que não está tendo jeito, ele já sugeriu para nós de tudo quanto é maneira, já falou o tempo todo que é para a gente fazer outro procedimento e nós não ouvimos, ele dá uma afastada e deixa nós à nossa mercê para ver até onde a gente vai. Porque ele sabe também que nós vamos, uma hora ou outra, com penas leves ou penas duras, mas nós vamos ter que voltar no caminho certo. Nós vamos esfregar um pouco nos espinhos, mas nós vamos ter que voltar no nosso caminho, né? E eles, quando eles estão separados assim, que eles nos abandonam momentaneamente, eles não ficam desligados de nós. Qualquer momento que nós precisarmos dele, nós podemos recorrer ao seu auxílio. Basta apenas pedir através de orações que ele vem nos auxiliar. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles que diz assim, eu vou ler, né? Tem cuidado para que te não afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Quando erres e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante, né? É como Jesus, naquele episódio lá da moça que seria apedrejada, que tem aquela célebre frase dele, dizendo, quem não pecou, que atire a primeira pedra. Ele, depois que todo mundo foi embora, ele falou para ela, vá e não peques mais. E isso ele fazia sempre. Vá e não peques mais. Quer dizer, o nosso pecado que é a nossa perdição. Então, nós temos a oportunidade de nos recompor, né? De voltar ao caminho e temos a obrigação de continuar no caminho bom, né? Bom, então, chega um momento que o aprendiz, no caso a gente que está encarnado aqui, chegamos à condição de não precisar mais de um anjo guardião, de um tutor. Neste momento, provavelmente nós seremos anjo guardião de uma outra pessoa, né? Nós já temos uma evolução melhor do que aquele tutelado, então nós vamos servir agora de anjo protetor, de espírito protetor, anjo guardião. Então, quando que ele atinge esse momento? É quando ele tem condições de guiar-se por si mesmo. Ele não precisa mais de ninguém ficar ao seu lado ali, amparando, né, como se fosse alguém deficiente, de ter a necessidade do anjo guardião. Agora, é muito difícil, é raríssimo essa situação ainda no planeta Terra, enquanto ele está no mundo de provas e expiações. Bom, depois do nosso anjo guardião, mais amigos protetores são os amigos, os espíritos familiares. Quem são esses espíritos familiares? São, o próprio nome está dizendo aí, são os nossos familiares, né? São pessoas que partiram antes de nós, né? E que estão no mundo espiritual, mas vocês sabem que até por causa por força do amor que nutre um e outro, nós não nos desligamos deles. Então eles acabam por estar ligados a nós. Desculpa a tosse aí, mas não é Covid não, viu? Então eles acabam estando sempre ligados a nós. E naqueles momentos difíceis, eles vêm sempre nos socorrer. Eles vêm como orientadores secundários, porque o orientador primário é sempre o nosso anjo guardião. Embora eles sejam menos evoluídos, eles também querem o nosso bem. É lógico que querem o nosso bem. Os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos que já partiram, nossos parentes,
É lógico que eles querem o nosso bem. E mais ainda agora que eles estão no mundo espiritual e que eles têm uma consciência mais límpida do que a nossa, né? Então são esses espíritos, nossos parentes e nossos familiares que vêm momentaneamente nos socorrer em auxílio ao nosso anjo protetor. Porque tem um componente muito importante nesse relacionamento dos nossos parentes, dos nossos amigos familiares. É o amor. Né? O amor, ele é um componente muito mais forte do que simplesmente orientação. Então, através do amor que nutre um pelo outro, aí fica mais fácil a interligação das informações. O seu poder é limitado, ele não tem poder assim de tomar decisões, assim como o anjo guardião. Ele não vai fazer nada por nós, ele vai nos orientar apenas, mas a decisão sempre será nossa, sempre será nossa por causa do nosso livre-arbítrio, porque ele é respeitado por Deus. E a missão deles é mais ou menos temporária, não é aquela missão como é o do nosso anjo guardião, que remonta às vezes em reencarnações. A deles não, eles vêm naquele momento que a gente mais precisa, ou que eles precisam nos orientar sobre alguma coisa que eles sabem que vai ocorrer no futuro e que seria desagradável para nós, então eles já nos preparam para que nós possamos ter aquele momento um pouco mais aliviado as nossas dores, né? Eles se ocupam particularmente da vida íntima nossa e só atuam por permissão, né, e ordem dos espíritos protetores. Eles não vêm aqui e já começa por conta própria a dar orientações. Ele vem, mas primeiro ele tem que pedir autorização para o nosso anjo guardião. Autorizado, aí ele começa o trabalho dele em auxílio também ao anjo guardião. Tipo assim, às vezes o nosso anjo guardião tá falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e nós já não estamos ouvindo mais o nosso anjo guardião. Aí ele vem, o nosso espírito familiar, nosso amigo familiar, vem e como tem uma ligação mais forte conosco, ele ainda tá mais arraigado à terra e ele tem também a energia natural, né, orgânica. Então é mais fácil, o ouvido nosso abre mais e tem o componente do amor nisso daí. Então é mais fácil aquela orientação penetrar em nossos ouvidos e a gente gravar melhor. Nessas hipóteses aí, o espírito familiar, por ter mais intimidade, ele tem mais intimidade com a gente e tem mais vínculos sentimentais também, né? Inclusive o amor é um desses vínculos aí. É aceito como colaborador. Ele vem, é aceito e tal, de modo a auxiliar na resolução de problemas específicos. Né? Eles não vêm e ficam acompanhando a gente a vida toda, não. É um probleminha que surgiu ali e eles se sentem na condição de auxiliar naquele momento, eles vêm, auxiliam e depois eles vão seguir o rumo deles, porque eles também precisam continuar a evolução. Né? Pode, por exemplo, influenciar na decisão de um casamento. Né? Eles têm conhecimento, estando lá do outro lado, do nosso plano reencarnatório. Vamos supor, e ele está sabendo que tem no nosso plano já pré-determinado que eu vou me casar com uma determinada pessoa, né? Mas eu agora estou me envolvendo com uma outra. E ele sabedor disso e sabendo que a solução que eu estou levando será ruim para mim, o que ele vai fazer? Ele vai tentar reorganizar e colocar aquela pessoa que está no meu plano reencarnatório no meu caminho, para que eu possa realmente satisfazer aquilo que foi
planejado. Então, nesse mistério aí, ele vem e fica, né? Ele fica orientando. Olha, eu sei, essa moça não está fazendo bem para você, não é essa moça escolhida, tal, pá. E vai também orientando a outra lá que está que está marcada para mim, ele vai fazendo com que a gente se aproxime e desaproxime daquela outra, porque aquela outra pessoa que a gente está aí, ela tem um plano reencarnatório também, e o plano reencarnatório dela não prevê que ela estaria comigo, né, no casamento, estaria com uma outra pessoa. Então eles fazem muito esse tipo de coisa aqui. E também nas atividades profissionais, né? Às vezes a gente está sempre pedindo, poxa, eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu não estou, né? Eu gostaria de ter um emprego assim, um emprego assado. Eles lá sabem que qual é o melhor emprego para nós, né? Não precisa a gente ficar dizendo, eu quero tal emprego, eu quero, porque eles sabem qual que vai trazer melhorias para nossas condições psicológicas, né? E né, dessa forma, às vezes a gente vê, a pessoa pede, eu quero mudar de emprego, De repente ele toma as contas no emprego dele, aí ele fica reclamando, né? Mas essa tomada de conta que ele levou lá é justamente uma ação que a espiritualidade está tendo, o anjo guardião, nossos amigos espirituais, familiares, estão tendo para que eu possa ter oportunidade de ver outro emprego. Então, porque enquanto eu estiver ali fechado naquele mundinho, daquele meu emprego ali, possivelmente eu não vou ver novas oportunidades. Então, já faz parte também do trabalho deles. Então, eles sempre nos orientam dessa forma. Eles também podem nos orientar de forma em todos os outros assuntos, para que eu não me comprometa demais com a lei da causa e efeito, né? Ação e reação. Então tá sabendo que a minha atitude aqui em determinada circunstância vai me dar uma consequência desastrosa lá na frente, eles vêm me auxiliar agora para redirecionar as minhas atitudes, para que eu não tenha que responder pela lei de causa e efeito, né? E aí temos aí os espíritos, amigos espirituais, os espíritos simpáticos. Quem são nossos amigos espirituais simpáticos? São os mesmos ou que a gente tem aqui na Terra, né? Enquanto nós estamos encarnados, nós temos uma série de amigos aqui e nós nos atraímos pelas nossas afinidades, nossas disposições íntimas, né? Então vamos supor, eu gosto de pescar, eu vou estar me relacionando com quem gosta de pescar, né? Outro, eu gosto de ir no centro, vai estar se relacionando com as pessoas que gostam também de ir no centro, né? Então, pelas nossas afinidades, nossas intimidades, é que nós vamos amealhando esses espíritos enquanto encarnados, né? Nós encarnados e eles encarnados também. Aquele que gosta de ir no bar, ele vai se afinizar com amigos também que têm o mesmo comportamento, que gosta de bar, que gosta de uma bebida, né? E tem tantas outras atividades aí que a gente vai se aproximando por afinidade. São as amizades, né? Então eles se ligam a nós pela semelhança de gostos, né? Ele não vai, porque se eu não gosto de determinada coisa, se ele vier aqui tentar me ajudar, ele vai ficar falando, vai entrar por um ouvido e sair por outro, e eu não vou dar enter, né? Mas se eu gosto daquilo, quando alguém está falando em um assunto que a gente gosta, a gente não para prestar atenção? É mais ou menos isso que acontece do mundo espiritual para cá. E esses amigos espirituais, depois que eles também vão para o mundo espiritual, eles continuam da mesma forma, né? Eles continuam tendo os mesmos gostos, buscando as mesmas amizades, né? Quer dizer, continua essa ligação, né? Essa simbiose entre um e outro.
Então, a duração das suas relações, que também são temporárias, igual dos familiares, eles não é muito tempo que eles vão ficar conosco. Eles vão ficar o momento necessário para satisfazer alguma coisa deles. Se acha subordinado a determinada circunstância, vinculada à persistência do desejo e de comportamento de cada um, né? Então, vamos supor que eu encarnado enquanto eu era encarnado, tinha outro amigo encarnado também, que era do bar, né? Que a gente ia lá tomar umas biritas de vez em quando. Nós nos tornamos amigos espirituais com essa afinidade. Aí ele morreu, foi para lá, nós continuamos, eu vou lá tomar uma cachaça, ele dá uma bibiricadinha também no meu copo, né? É assim que funciona. Mas de repente eu falo, eu vou parar de beber, pronto. Não. Parei de beber, acabou a amizade, né? Ele não vai mais se vincular a nós, porque não tem mais interesse. Ele vai ficar falando toda hora, vamos pro bar, vamos pro bar, vamos pro bar, mas eu não quero mais ir pro bar, e a nossa vontade é soberana. Eu não quero mais ir pro bar, então o que ele vai fazer? Ele vai abandonar também, vai nos abandonar. Nós vamos abandonar o vício e ele vai nos abandonar, vai procurar outro para ficar tomando cachaça no copo dele, né? Assim como no caso do espírito do bem, né? Que ele está sempre nos tratando, nos auxiliando, mas levando para o rumo do bem. Se nós continuamos, por exemplo, ele veio através de nós porque nós estamos frequentando o centro, nós estamos lendo os livros, nós estamos participando dos estudos, então ele se afinizou conosco por causa desse comportamento nosso. Então ele se juntou a nós para nos auxiliar, né, também. Mas é nessas condições, ele vai estar sempre nos sugestionando para que persistamos nesse caminho, no caminho do bem, no caminho da evolução, né? E se nós deixamos de vir no centro, deixamos de praticar essas coisas boas, nós vamos perder um excelente amigo, né? Até conquistarmos outro, nós vamos ter que passar por uma nova fase, uma nova experiência, né? Eles também se simpatizam conosco pelos nossos ideais, pelas nossas vontades, pelos nossos projetos, né? Eles procuram nos ajudar, muitas vezes tomam nossas dores, assim como acontece na Terra, aqui conosco, enquanto encarnado. Nós temos um amigo aí e de repente eu me envolvo numa encrenca, né? Já ele compra a minha briga, né? Não é diferente lá. É lógico que esse caso de briga eles não têm lá, mas as dores, né? Ele vai tomar as nossas dores. Ele vai se colocar no nosso lugar para receber as chibatadas que a vida nos dá, né? Eles não, mesmo que se eles tomarem algumas dores em relação a algum adversário nosso, com certeza ele não contará com o beneplácito do nosso anjo guardião e nem da espiritualidade maior. Aí é por conta e risco meu e dele, certo? Ele também não é um espírito evoluidíssimo, ele tem mais ou menos o mesmo patamar de evolução que o meu. Então nós ainda temos nossas paixões terrenas, né? E às vezes a gente, mesmo estando no mundo espiritual, nós extrapolamos nesse mistério aí. Tem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 2, página 22, toda uma informação acerca dos nossos amigos espirituais. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, é importante dar uma lida nessa página 22, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, página 22, item 2. Então lá tem toda uma gama de informação a respeito desses nossos amigos espirituais e nós estamos perdendo excelentes oportunidades de tê-los conosco a todo momento, né? Nós estamos perdendo
uma oportunidade ímpar, sabe? A gente dificilmente lembra deles nas nossas orações noturnas, né? Quando vamos, ou nas matutinas, a gente nunca pede força para o nosso anjo de guarda, ou então quando a gente está com alguma preocupação, a gente nunca pede para o nosso anjo de guarda vir nos auxiliar naquele momento. O que é importante ressaltar é que nós não devemos nunca pedir para que um parente nosso venha nos ajudar. E vou explicar por quê. Porque quando nós morremos, quando nós deixamos o envoltório carnal, nós ainda ficamos num estado de torpor. Quer dizer, nós não sabemos muito bem o que está acontecendo ao nosso redor, né? Mas só que o nosso instinto, ele ouve os apelos. Como existe um amor, vamos supor, de uma mãe para um filho, e o filho pede alguma coisa para a mãe, por mais forte que ela seja, por mais torporizada que esteja, ela vai ouvir esse apelo. E vai acontecer duas coisas. Primeiro, que ela não consegue vir ajudar, porque ela não está preparada para isso. Ela não está equilibrada emocionalmente, espiritualmente. Ela não reúne as condições adequadas para fazer esse intercâmbio com o filho. E pior ainda, esse pedido vai causar nessa pessoa um desconforto descomunal, porque ela quer vir ajudar, não pode e fica num sofrimento muito grande. É normal a gente ver nos nossos trabalhos mediúnicos, espíritos vir e dizer, peça para não pedir, fica me chamando, eu não consigo ir para frente, pede para fazer oração para mim, eu estou precisando de oração, eu não tenho condições de ajudar. Isso é normal acontecer. Todos que participam de trabalho mediúnico já tiveram oportunidade de ouvir espírito falando isso, né? Então não é nunca bom a gente pedir o auxílio do nosso parente. Sempre que tiver que pedir auxílio, vamos pedir para o nosso anjo de guarda, vamos pedir para os anjos, para os espíritos de luz, e se não quiser fazer esse meio de campo, vamos pedir diretamente para Jesus. É através dele que nós chegaremos a Deus. Né? É através de Jesus que nós chegamos a Deus. E todos os pedidos que fizermos a Jesus, eles vão ser direcionados, né? Para quem de direito lá, para vir nos auxiliar. Então não tem muito mistério, né? Nós temos que saber disso tudo, porque é até uma forma de agradecermos, né, aos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, mas necessariamente existe Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, Deus não nos atende pessoalmente, né? Conforme nossos caprichos. Nós achamos assim, não, eu estou com esse problema, eu quero que o Senhor resolva dessa forma, né? Mas por intermédio de suas leis imutáveis. Sabemos que as leis de Deus são imutáveis. Não adianta eu plantar tomate e querer colher repolho. Nós vamos plantar tomate, vai colher tomate. E assim, se eu apertar a tecla A, não vai sair a B, né? É lei imutável. Elas são tão perfeitas que não existe necessidade de mudança nenhuma, né? E de seus mensageiros, Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. É um ajudando o outro. O que pouco nós fazemos. Nós fazemos como uma obrigação, mas na verdade isso daí teria que ser uma coisa, às vezes a gente nem pensa, eu vou na escola, estou aprendendo lá, mas o professor está ganhando para aquilo lá, mas é uma caridade o que o professor está fazendo. Os profissionais de saúde, é uma caridade que eles estão, o tempo que eles estão dispensando conosco para melhorar a nossa saúde. É uma caridade o gerente do banco que nos atende naquele momento que precisamos, de uma maneira polida e educada, né? Tudo, o nosso relacionamento, ele é todo balizado no que a gente tem entre um e o outro. O que a gente faz para nós já está mais do que pago, nós já fizemos para nós, né? Agora, o que nós fazemos para o outro é que é a verdadeira caridade, né? E não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas, né? Ou seja, cada um
recebe de acordo com o seu merecimento, de conformidade com os seus esforços, né? Não vem nada de graça, não cai nada do céu. Tem até um ditado que Deus dá a comida ao passarinho, né? Mas Deus não vai lá pôr a comida no ninho, não. Ele tem que levantar cedo, dar graças a Deus com o seu cântico, e depois ele tem que lutar, ir lá buscar a comida. Tá lá, mas ele tem que buscar. Assim é conosco, né? Bom, em síntese, o amigo espiritual comparece quando é invocado por meio de uma simples prece. Tá fácil, né? Então, nós temos tudo na mão, temos, como se diz, a faca e o queijo na mão para quando nós quisermos. Ninguém está desamparado em momento algum, tá? Que Jesus nos ilumine e nos dê a bênção. Que nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, que ele reforce as nossas resistências para que não sejamos acometidos de uma possível contaminação por quaisquer dos patógenos e possamos sair desta situação com a ajuda de Jesus e dos amigos espirituais, de forma a não termos consequências mais danosas. Que assim seja, uma boa noite e muito obrigado.